relator foi paciencioso e fez um relatório que passou a ser referência na casa em relação do cuidado que teve, as minúcias que buscou para não fugir um milímetro daquele assunto. Veja bem, o trabalho feito, o trabalho de marketing, o trabalho de campanha feita pelo governo foi de alimentar a militância. Aí sim, nos últimos dias, a presidente Dilma liberou 100% de toda a verba para todos os blogs e a imprensa marrom. Naquela hora, começou a massificar uma campanha tentando distorcer a realidade, tentando se colocar como vítimas de um processo que foram eleitos pelo povo e que, de repente, estavam sendo tiradas sem respeitar a vontade popular. As pesquisas davam 92% de rejeição da presidente da República. Algo jamais visto na história deste país. Mas, senhor presidente, logo a partir daí, usaram Itamaraty, difamaram e fizeram uma campanha contra o Brasil internacional, tentaram desestabilizar todas as estruturas políticas do país e as instituições judiciárias e o poder legislativo. Olha, senhor presidente, mas existem certos fatos que não tem como exatamente no PT, porque eles sabem que eles foram incompetentes, usaram a máquina do poder para criar uma máquina partidária, assaltaram o país, desestabilizaram a nossa nação, a ponto de nós vivermos uma crise jamais vista, como dizia o ex-presidente da história do país. Mas, senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência lhe garantisse o tempo também e a palavra, e dizer que eu pergunto, às vezes, a quem o PT trabalha aqui, para quem o PT trabalha aqui na comissão. Um partido que propõe uma meta de superávit, um orçamento que iniciava com superávit de 24 e está terminando agora com 170 bilhões negativos. É a primeira vez na história que nós temos um orçamento falsificado. Era o que o PT apresentou e agora nós estamos recuperando a verdade. Orçamento, 170 bi. Olha, orçamento falsificado. Nós tivemos isso. Mas se não bastasse isso, o PT fala em nome de quem? Mas veja, vamos buscar desde 2012. O índice era o mesmo, 7%. Hoje nós estamos aí com 11 milhões e 400 mil brasileiros. Mas falam de que eles caçaram o emprego do brasileiro. Mas, senhor presidente, se não bastasse isso, senhor presidente, nós temos a imagem do Brasil no exterior. O Brasil, em todas essas agências de classificação de risco, era referência como grau de investimento. Está aqui, grau de investimento. Brasil, país com credibilidade. O Brasil passou a ser país caloteiro, risco de calote. Em todas as agências de classificação, o Brasil desclassificado. Senhor presidente, se não bastasse tudo isso, hoje tem uma avaliação publicada na mídia nacional que o Brasil hoje, entre os 31 países avaliados pela agência Rating, está perdendo da Grécia. A situação do país é pior do que a Grécia, do que a Ucrânia, do que a Rússia. Olha o caos que a presidente Dilma levou o Brasil e o PT. Pegaram aqui com 6,5% do PIB positivo em 2011. A queda gradual e já no segundo ano com menos 4,7%. É um país em queda livre, presidente. Queda livre. É um país em frangalhos. É um país que, veja bem, o PT pega com 6,5% positivo e leva a 4,7% negativo. Eu pergunto, quem é que quer voltar? Vai concluir, quem quer votar presidente Dilma?
É só buscar a fita, Cássio. Lá que está o Sarney dizendo, o Lula disse a ele, foi o maior erro político que eu cometi na minha vida. Foi um desastre. Se não bastasse essa fita, que até mesmo o Lula fala que é um desastre, o PT vai querer trazer um desastre de novo para a gestão brasileira? Se não bastasse isso, senhor presidente, nós temos também a presidente da República que articulou todo o processo para poder abafar. Conclua, senador Ronaldo. Concluindo, presidente. Essas eram exatamente as fitas que deveriam, então, entrar nesse contexto e nós podemos globalizar uma passadina, podemos globalizar todas as denúncias que foram feitas. Então, senhor presidente, eu tenho a certeza absoluta que essa procrastinação, ela não vai dar nenhum resultado. Nós vamos cumprir o cronograma, dia 13 de julho, até em homenagem ao PT, nós vamos afastar definitivamente a presidente Dilma Rousseff na votação em plenário do Senado Federal. Na condição de inscrita, passo a palavra.